Um mês se passou, Tim estava tentando convencer seu professor a o deixar participar no exame. O professor fica intrigado visto que Tim não tinha recebido nenhum convite para participar. Nosso prota fala que já tinha se tornado um aprendiz marcial, e por isso estava apto a se inscrever. O homem desabafa, e fala que queria que os jovens daquela época vivessem mais, mas parecia que eles só queriam morrer. Ele taca um papel na cara de Tim. Esse papel era basicamente um termo de responsabilidade por sua vida. Isso era uma regra. Se alguém quisesse participar e morresse, a academia não teria culpa. Tim sai da sala com um sorriso maroto e a mesma cara de psicopata de sempre. Enquanto isso, o professor estava rindo, já que, segundo ele, o exame não foi feito para pessoas como Tim, e que eles iriam se arrepender muito. 3 dias depois, no local do exame, estavam muitos estudantes das 5 academias principais, além de Tim e seu amigo Bom. Do nada, um moleque mimado e arrogante se surpreende pela 5ª academia fazer parte do exame, e como se não bastasse, ele o chama de lixo. Os alunos das outras academias ficam comentando muito sobre o que estava acontecendo. Bom revela que aquele moleque era Mao Xiaobei, um prodígio e o mais forte da nova geração da família Mo. Tim fala que como Xiaobei era dessa família, ele não estava surpreso pelo fato do cara ser arrogante. Do nada, um cara com uma aura forte começa a caminhar em direção a Xiaobei com a espada desembainhada. Com uma pose imponente, ele fala para Xiaobei levar a bunda para ele, pois ele ia a cortar em pedacinhos. Xiaobei sorri e pergunta se o cara queria perder mais uma vez para ele. Tim pergunta para Bom quem era o cara. O nome dele era Liu, um espadachim gênio da 2ª academia que já tinha sido derrotado por Xiaobei no passado. No instante em que os dois iam brigar, o professor que tinha falado com Tim para eles, e fala que de acordo com as regras, lutas não eram permitidas fora da zona selvagem, senão eles iam ser desqualificados. Ao ouvir isso, Tim, que estava com uma cara de bobalhão graças a Deus, fala que iria apostar 50 em Liu, fazendo com que o cara ficasse um pouco desconfortável. Tanto Liu quanto Xiaobei guardam suas armas, mas prometem que iriam se encontrar durante a prova. Liu se dirige até Tim e pergunta o nome dele. Tim se apresenta e fala que era da 5ª academia. De repente, todos começam a correr em direção à floresta. O teste tinha começado. Bom se despede de Tim e começa a correr. Liu também vai para a floresta e deseja boa sorte para Tim. Nosso prota não perde tempo e entra a floresta dentro. Ele vai para um canto da floresta que achava que estava seguro o suficiente, e abre sua janela de status. Secretamente, ele havia copiado a habilidade de Liu, sendo assim ele começa a fundição de habilidades. Como sempre, ele sentia dor, mas ele já estava acostumado, já que ele já tinha experienciado isso outras 2 vezes. Algum tempo depois, Tim levanta do chão, abre os olhos, fica em uma pose de corte, e quando desembainha sua espada, ele acaba cortando tudo em volta. Impressionado, ele abre sua janela de status e repara que ele agora era de nível médio. O talento com a espada também estava no nível médio e o talento de velocidade se manteve. No meio do exame, nosso prota estava caminhando pela área quando de repente, um monstro que parecia uma serpente gigante o ataca. Tim não entra em pânico, ele desembainha sua espada, e em um piscar de olhos, ele corta o monstro ao meio e com isso ele havia ganhado um ponto. Ele pensa que precisava fazer muitos pontos, já que de acordo com as regras, quanto mais bestas ele matar, maior será o seu rank. Ele não sabia direito quantos pontos precisava fazer para ficar no primeiro lugar, havia um longo caminho pela frente, mas por hora ele decide ir caçar mais bestas sem se preocupar muito com isso. De repente, ele ouve um grito enorme pedindo socorro. Ele para em cima de um prédio e observa que muitos alunos estavam mortos no chão. O único que estava vivo e pediu socorro foi seu amigo Bom, que estava cercado por lobos. Bom estava se tremendo todo, e fala que não queria morrer ainda, pois ainda não tinha uma esposa. Ele começa a correr e um lobo pula para cima dele, mas nosso prota, que não queria deixar seu amigo morrer, acerta uma flechada no monstro. Ele pula do prédio e para a frente de seu amigo. Com um olhar vil e sério, ele pergunta se Bom ia lhe dar os pontos. Bom, que não conhecia a verdadeira força de Tim, fala para ele correr, pois ele não era páreo para os monstros. Tim ignora seu amigo e corre em direção aos lobos. Com uma aura assustadora, ele ativa as habilidades de velocidade e de faca e corta todos eles em um segundo.
Bom fica em choque com o tremendo poder que seu amigo possuía. Pouco tempo depois, Tim estava dissecando o corpo dos monstros e pergunta se Bom não se importava com isso. Bom, que não parava de tremer, fala que Tim podia ficar com todos eles. Quando estava prestes a partir, Tim pergunta para ele se ele iria continuar naquele estado. Bom fala que ele já estava muito contente só de estar vivo e que ele iria desistir, mas antes, ele avisa Tim que havia uma besta feroz falsa na floresta. Ele fala que tinha ouvido que uns caras da primeira academia estavam se juntando em uma cobra listrada de mais de 10 metros e que ela valia 500 pontos. Ao ouvir isso, Tim abre um sorriso e pergunta em que direção ficava, obtendo a resposta de que ficava para sudeste. Ele segue nessa direção na velocidade máxima, já que assim ele teria mais chances de matar o monstro e ficar em primeiro lugar na prova. Chegando no lugar, ele fica extremamente impressionado com a besta feroz falsa. Vários alunos da primeira academia, incluindo Xiaobei, estavam lutando no local. Mas não importava quantos golpes desferissem, a cobra não sofria um dano sequer. Mas o guarda-costas ou serve de Xiaobei percebe que ela já estava ficando sem estamina e fala para ele atacar o monstro. Xiaobei, com uma aura incrível, corre que nem um maluco. Ele para na cabeça do monstro e enfia sua espada no corpo dele. Ele é golpeado para longe, mas ele não se importou muito com isso, já que pensava que tinha matado o monstro que estava caído no chão. O pessoal da primeira academia começa a aplaudir Xiaobei e o moleque começa a se achar o mais foda. Mas do nada o monstro começa a gritar e sua cor muda de vermelho para roxo. E foi aí que todos percebem que aquilo não era uma besta falsa e sim uma verdadeira, valendo assim 1000 pontos. O pessoal da academia fica apavorada, mas Xiaobei não queria dar o braço a torcer e consegue encorajar todos a novamente atacar a fera. Mudando de cena, Tim estava no topo de um edifício. Com uma cara de psicopata ele faz aquela pose de herói da Marvel. Ele ativa sua velocidade no poder máximo e percorre vários quilômetros em um instante. Ele para em um lugar e repara que havia muco secretado pela cobra no chão, e com isso ele descobre sua localização. Ele entra no recinto e repara que o fedor da cobra era algo torturante. De repente, ele se depara com algo enorme à sua frente. Como devem imaginar, era a cobra. Tim não entra em pânico, somente fica intrigado com algo que ela estava bebendo, mas por hora ia ignorar isso. Ele pega sua arma e parte para o ataque, mas o que ele não contava era com a velocidade surpreendente do monstro, que com um golpe manda Tim para longe. Nosso prota, que era extremamente habilidoso, pega o seu arco no meio do ar e dispara 3 flechas que acabam acertando o monstro. Mal pisando no chão, ele novamente parte para o ataque. Ele enfia a espada no braço do monstro, e com uma força estrondosa ele rasga o corpo da cobra, e assim ele vence a luta. Após isso, ele começa a dissecar o monstro e decide levar os olhos como prova de ter matado ele. Além disso, ele leva um pouco do sangue da fera e a água que estava bebendo. Com 1000 pontos, ele achava que já era o suficiente para ficar em primeiro lugar e por isso decide ir embora. Algum tempo depois, os alunos da primeira academia cercaram o cadáver do monstro e ficaram chocados ao ver que ele tinha sido derrotado por outra pessoa. Xiaobei estava extremamente puto e fala que iria caçar a pessoa que tinha feito isso.